Quando você é mãe, existe um tipo de dor que você nem consegue imaginar, até ela bater na sua porta. Eu me chamo Ana Paula, tenho 43 anos e vou contar para você como a minha vida acabou e depois recomeçou. Era uma sexta-feira de janeiro, chovia muito. Meu filho Caio tinha 10 anos. Ele saiu com o pai para comprar pão, coisa de 15 minutos. Só que eles não voltaram. Comecei a ligar, a mandar mensagem, nada. 2 horas depois, meu celular tocou. Era um número estranho. Do outro lado da linha, uma voz fria disse: "Houve um acidente. Venha até o Hospital Central." Fui correndo, com a alma na garganta. Quando cheguei, me levaram direto para uma sala pequena. Ali estavam 2 policiais e um saco preto, fechado. Identificamos o homem como Marcos de Souza, seu marido. A criança, bom, infelizmente não resistiu. Eu não conseguia ouvir mais nada. Gritava, tremia, queria abrir aquele saco, mas os policiais impediram. "Senhora, a criança sofreu múltiplos traumas. Não recomendamos. Confie na nossa identificação." Naquela hora, minha cabeça travou. A dor me engoliu inteira. Enterrei meu filho no dia seguinte, sem ver o rosto dele. O velório foi rápido, fechado, do jeito que a polícia orientou. Disseram que era melhor não alimentar traumas. E eu obedeci, porque eu estava morta por dentro. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Parecia que eu vivia num pesadelo sem fim. O quarto dele ficou intocado. O cheiro das roupas, o caderno da escola, tudo ali. Tudo doía. Até que, 4 meses depois, uma amiga me mostrou uma reportagem. Era sobre um abrigo infantil no interior do estado. A matéria falava sobre crianças resgatadas de um galpão onde funcionava uma espécie de orfanato clandestino. Sem muita atenção, vi uma imagem no fundo da tela e meu coração parou. Era rápido, mas aquele menino tinha o mesmo corte de cabelo, a mesma pinta perto do olho, o mesmo olhar. Eu congelei, peguei o vídeo, pausei, dei zoom, tremia. E ali algo gritou dentro de mim. É o Caio, ele tá vivo. Se essa história tá te emocionando, comenta aí. Eu também senti esse arrepio. Porque eu sentia que algo estava errado desde o começo. E naquele momento, eu decidi que ia descobrir a verdade. Sozinha, se fosse preciso. E o que eu descobri é muito pior do que qualquer mãe conseguiria suportar. Depois que vi aquela imagem do menino na reportagem, eu já não tinha mais dúvidas. Era o Caio. O mesmo olhar assustado, a mesma cicatriz no queixo. Meu filho estava vivo e alguém mentiu para mim. Imediatamente liguei para a delegacia onde tinha sido feito o boletim de ocorrência do acidente. Pedi para falar com o investigador responsável. Fui mal recebida, como se fosse uma louca. Disseram que a criança já estava enterrada. Aceita e segue sua vida, senhora. Mas eu não podia seguir em frente com aquela dúvida queimando dentro de mim. Voltei à cena do acidente, conversei com vizinhos, comerciantes. Uma moça que trabalhava na padaria disse que viu sim o Caio entrando com o pai, mas que só o pai saiu correndo de lá, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ele parecia nervoso, sabe? Pegou o carro rápido, a criança não estava mais com ele. Essa frase me destruiu. E se o Caio nunca teve no carro no momento do acidente? E se alguém usou tudo isso para encobrir outra coisa? Na segunda-feira seguinte, fui direto ao hospital onde disseram que meu filho havia sido levado. Quis ver os registros de entrada. Eles negaram, dizendo que era informação confidencial. Mas uma atendente, ao ver meu desespero, cochichou. "Você não ouviu isso de mim, mas só foi registrada a entrada do corpo de um adulto naquele dia, nenhuma criança." Foi ali que percebi. Me enganaram. E mais, eu enterrei um caixão vazio. Saí de lá aos prantos, com o mundo desmoronando. A única pessoa que podia ter me ajudado a entender era o pai do Caio,
mas ele estava morto, ou pelo menos foi o que me disseram. E foi aí que a dúvida mais cruel me bateu. E se nem o pai do Caio tivesse morrido de verdade? Fui até o cemitério, pedi para ver o registro do sepultamento. Estava tudo em ordem, nome do meu marido, laudo médico, atestado de óbito. Mas quando pedi a exumação do corpo do Caio como mãe biológica, alegando motivos investigativos, veio o golpe final. Não há registro do corpo da criança aqui, senhora. O caixão foi lacrado, mas está vazio. Meu mundo caiu. Eu fui enganada, manipulada, enganada por pessoas que eu nem conhecia. Alguém armou tudo. Mas por quê? Quem faria isso? E onde estava meu filho? Naquela noite, sentei no chão do quarto dele e prometi. Caio, se você estiver me ouvindo, mamãe vai te encontrar, não importa o que custe. E então voltei à única pista real que tinha, o abrigo mostrado na reportagem. Fui até a cidade, 3 horas de viagem. Cheguei sem saber o que esperar. Quando perguntei por ele, disseram que não podiam revelar informações sem ordem judicial. Mostrei a foto da matéria. A diretora hesitou. Ficou visivelmente abalada. Me pediu para esperar um momento. Foi para dentro da casa. E quando voltou, trouxe ele. O Caio, meu filho, de pé, na minha frente, vivo. Ele parou na minha frente. Olhou para mim com os olhos arregalados, como quem tenta lembrar de um rosto muito antigo. Era o Caio. Mais alto, mais magro, mas era ele. Caio, sou eu, mamãe. Ele não respondeu. Deu um passo para trás. A diretora da casa colocou a mão no ombro dele e explicou. Ele sofreu um trauma severo. Quando chegou aqui não falava, não lembrava o nome, estava sujo, machucado. Disseram que o encontraram sozinho na estrada. Meu coração afundou. Meu filho passou por tudo aquilo sozinho. Enquanto eu chorava diante de um caixão vazio, ele vagava perdido por aí. Perguntei o que sabiam sobre quem o deixou lá. Disseram que um homem o deixou próximo a um posto de gasolina, no interior, sem identificação. A polícia nunca descobriu quem era. Eu sabia quem tinha feito aquilo. O pai dele. Só ele teria coragem de sumir com a criança e simular a própria morte. Só ele sabia onde atingir para me destruir. Mas por quê? Voltei ao abrigo durante 3 dias seguidos. Levei fotos, brinquedos antigos, contei histórias nossas, mostrei vídeos. Caio me ouvia em silêncio. Até que um dia ele me interrompeu. Você é a moça da música. Eu travei. Que música, filho? A que você cantava quando eu dormia. Aquela da estrela. Chorei como nunca. Era verdade, ele lembrava. Por um instante o tempo voltou. Ele era meu Caio de novo. Nos abraçamos forte, eu não queria mais soltar. O abrigo permitiu que eu iniciasse o processo de guarda legal. Tive que refazer tudo. Até o teste de DNA que não deixou dúvida, ele era meu. Mas a batalha estava só começando. Fui à delegacia com todos os documentos. Apresentei o laudo da exumação, o teste de DNA, o depoimento do abrigo. E então, algo inacreditável aconteceu. O caso foi reaberto. Começaram a investigar a falsificação de óbito. Descobriram que o documento da morte do meu ex-marido tinha sido registrado com identidade falsa e que a pessoa enterrada era um indigente, sem identificação. O pai do Caio estava vivo e alguém o ajudou a desaparecer. A Polícia Federal entrou no caso
E foi aí que eu descobri tudo. Meu ex estava envolvido com lavagem de dinheiro. Quando soube que seria investigado, usou o acidente como cortina de fumaça. Sumiu, levou Caio e fingiu a própria morte. Mas Caio se perdeu dele no meio da fuga e acabou abandonado. No meio disso tudo, vieram as perguntas mais difíceis. Como uma mãe enterra um filho sem vê-lo? Por que eu aceitei aquela história sem lutar mais? Eu não sabia responder. A dor me anestesiou, a polícia me garantiu que tudo era oficial. Eu fui empurrada para aceitar. Mas eu nunca me perdoei por isso. Agora, com Caio de volta nos meus braços, eu só queria reconstruir, curar, dar a ele tudo que tiraram. Mas o caso estava nas manchetes. E o homem que destruiu nossas vidas estava vendo tudo. A primeira vez que vi o rosto dele de novo foi pela televisão. Uma imagem borrada, câmeras de segurança de um aeroporto. A reportagem dizia: foragido há 8 anos, homem suspeito de falsidade ideológica e abandono de incapaz pode estar fora do país. Era ele, o pai do Caio. Meu sangue ferveu. Enquanto eu reaprendia a viver com meu filho, ele estava viajando, gastando dinheiro sujo, rindo da nossa dor. Mas Deus não dorme. 2 meses depois, a Interpol localizou ele em Portugal. Tinha usado documento falso, outro nome, outro passaporte. Foi preso, extraditado, e quando voltou ao Brasil, precisou me encarar no tribunal. Eu tremia de raiva, de dor, de tudo que aquele homem tirou da gente. Na frente do juiz, ele abaixou a cabeça. Disse que só queria fugir e que não queria mais criar o filho. Então por que levou ele? Eu gritei no tribunal. Por que me fez acreditar que meu filho estava morto? Ele ficou em silêncio. Nem coragem de pedir desculpas ele teve. O juiz foi firme, condenado por abandono de incapaz, falsidade ideológica, ocultação de cadáver e outros crimes que a polícia levantou depois. Pegou 22 anos de prisão. E eu? Ganhei minha vida de volta. Mas não foi simples. Caio precisou de muita terapia. Medo do escuro, da separação, pesadelos constantes. A psicóloga dizia que ele lembrava de um homem bravo, que gritava muito e depois só via a estrada e fome. Ele sofreu, muito. Mas a cada dia ele melhorava. Voltamos com a música da estrela. Comecei a cantar toda noite, como fazia quando ele era pequeno. Demorou, mas um dia ele cantou comigo. Lá no céu tem uma estrela que brilha por você. Foi ali que eu soube. Meu filho estava voltando. Os anos passaram. Hoje, Caio tem 15 anos. Estuda, joga bola, é tímido, mas vive com um sorriso bobo no rosto. Contamos nossa história juntos em palestras. Ajudamos outras mães que perderam filhos. Fazemos campanhas contra desaparecimento infantil. E toda vez que ele sobe num palco, ele segura a minha mão, olha para mim e diz: essa é a minha mãe, a que nunca desistiu. Eu quase desisti, sim. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que a história não podia terminar naquele enterro. E não terminou. Se você assistiu até aqui, comenta: nunca desistirei de quem eu amo. Isso me ajuda a entender que essa história tocou você. E se quiser mais histórias como essa, já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado por ouvir minha história. Ela não é só minha. Ela é de todas as mães que amam incondicionalmente.